Como começou a guerra Irã versus Israel? Imagens atmosféricas, satélites em órbita, sirenes soando, telas de comando, mapas animados do Oriente Médio. Tudo isso você deve ter visto nas últimas semanas. Isso eu tenho certeza. Mas você deve ter se perguntado: o que está acontecendo? E é aqui que eu vou explicar. Desde a Revolução Islâmica de 1979, o Irã se posicionou como inimigo central de Israel. Putin, o presidente da Rússia, disse que teme que isso possa levar a uma terceira guerra mundial, um confronto sem limites. Porém, o que muitos não sabem é que o Irã é o principal criador e financiador dos principais grupos terroristas que fazem atrocidades no Oriente Médio. Grupos como Hezbollah, Hamas e muitos outros grupos terroristas são o que causam pior terror na área do Oriente Médio. São um perigo mundial, com toda certeza. Causam opressão às mulheres e até mesmo aos homens do local. Na década anterior, houveram operações como assassinatos de cientistas nucleares iranianos, ataques a depósitos de armas no Oriente Médio e ciclos de disparos de mísseis entre Irã e Israel. O principal motivo que poucos sabem do porquê Israel começou a guerra contra o Irã é porque, como eu disse anteriormente, o Irã é financiador dos maiores grupos terroristas do Oriente Médio, que causam sofrimento para a população não só de Israel, como de todo o Oriente Médio. O objetivo de Israel era acabar com os grupos terroristas diretamente no Irã, para acabar com o sofrimento que o Oriente Médio passou por anos por conta desses grupos terroristas. Poucas pessoas sabem, mas em 2024, no mês de outubro, o Irã lançou ataques diretos contra Israel, com centenas de mísseis e drones. Israel não havia começado, o Irã começou, mas ninguém sabia. Destruições em massa causadas pelo Irã não foram notadas pela ONU tão facilmente. Afinal, em 2024 estava ocorrendo outra guerra que estava chamando mais a atenção do público, que foi a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Diante desses ataques, Israel decidiu revidar, com assassinatos seletivos e destruição de sistemas de defesa antimíssil. No final de 2024, o líder Netanyahu, apesar de negociações lideradas por Trump, iniciou planos suficientes para atacar o programa nuclear do Irã em 2025. Por isso, nesse ano, Israel começou com os ataques, para revidar uma guerra que já havia acontecido no passado. O Irã realizou ameaças e provocações, como transformar a bandeira de Israel em um caixão. A ameaça de Irã fez com que todo o planeta ficasse com uma atenção internacional. A ameaça foi de que seria um ataque tão grande que todo o mundo iria ver. Porém, o estopim começou dia 13 de junho de 2025, às 2 horas da manhã, horário de Brasília, na Operação Rising Lion. Ela começou pela madrugada. Israel lançou dezenas de caças e drones contra instalações nucleares iranianas, como Natanz, Fordow e Isfahan, e em alvos militares em Teherã, Tabriz e Kermanshah. Os ataques mataram os líderes do Irã e cientistas nucleares. Supostamente, houve blitz psicológica, com telefonemas anônimos avisando-os para fugir ou morrer. A Mossad, infiltrada, neutraliza sistemas SSM iranianos, reduzindo drasticamente o potencial de retaliação imediata. O Irã confirma perdas, mas declara que ainda não foi destruído e promete retaliação. No próprio dia 13 de junho, houve uma resposta do Irã. O Irã lançou cerca de 150 mísseis balísticos e mais de 100 drones na chamada Operação True Promise, mirando em cidades israelenses e bases militares. Houve interceptações por Israel, Jordânia e forças ocidentais, mas Tel Aviv e arredores ainda sofreram danos e cerca de 22 civis feridos. Apenas 9 dias depois, em 22 de junho, houve a escalada, que foi a entrada militar dos Estados Unidos da América na guerra.
Os Estados Unidos lançaram a Operation Midnight Hammer, com bombardeiros B-2 e mísseis Tomahawk. Atingem Natanz, Fordol e Isfahan, com bombas Bunker Buster, GBU-57. Essas bombas são conhecidas por penetrar o solo e chegar até bunkers de até 60 metros de profundidade, explodindo tudo apenas quando se encontra dentro do bunker. O governo dos Estados Unidos afirmou que causou danos extremamente severos, enquanto o Irã debochou, chamando de superficial. Trump anunciou o sucesso pela rede social e prometeu retomar o caminho da paz. Como já era de se esperar, o Irã não iria deixar isso de lado. Então, um dia depois, dia 23 de junho, houve a retaliação limitada Irã versus Estados Unidos da América. Pelo que sabemos, o Irã não possui mísseis que possam chegar até os Estados Unidos, então a solução seria destruir embaixadas estadunidenses no próprio Oriente Médio. De repente, o Irã atingiu o Catar, que não tinha nada a ver com a história, nada a ver com o assunto, não estava na guerra e sofreu as consequências. A base atacada no Catar foi a base de Al-Udeid, e drones contra bases no Iraque também foram lançados. Interceptações são eficazes, sem baixas americanas confirmadas. O posicionamento prévio dos Estados Unidos da América retirou o pessoal não essencial, sugerindo possível coordenação prévia. Ainda dia 23 de junho, Trump anunciou um cessar-fogo com 24 horas de suspensão de hostilidades graduais. O Irã negou o entendimento, mas o Catar agiu como mediador. Coitado, foi atacado e ainda foi lá defender para tentar fazer os dois virarem uma paz, né? Enfim. Apesar do cessar-fogo, acusações de violações são feitas por ambas as partes quase imediatamente, tendo o ataque principal feito pelo Irã imediatamente após o cessar-fogo, sendo respondido por ataques de Israel. E apenas hoje, dia 24 de junho, foi passado em todos os jornais que o Irã finalmente obedeceu ao cessar-fogo e concedeu a paz. Israel já está dentro do acordo, pois já havia concordado desde o início. As consequências humanitárias e regionais foram 29 mortos, 3.238 feridos em Israel. Já no Irã, as estimativas variam entre 974 mortos e cerca de 4.700 feridos. Civis israelenses e iranianos sofreram, com milhares desalojados. Também houveram evacuações tanto no Catar, no Iraque, no Irã e Israel, além da tensão internacional e a estimativa de uma terceira guerra mundial. Por enquanto, isso é tudo